Os irmãos conseguem me ouvir aí? Ou tá muito baixo? Tá ok o áudio? Tá bom agora, Henrique, muito bom. Beleza. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade, né? Que a gente vem estudando. Na aula passada a gente viu parte do capítulo 33, onde a gente viu que Senaqueribe não tinha respeitado os termos do acordo, né? Então, só relembrando rapidamente, o povo de Deus, Judá, eles estavam vendo o avanço do exército assírio e não sabiam o que fazer. Só que, em vez de confiar em Deus, em vez de depositarem a confiança em Deus, né, eles buscaram vários outros recursos para tentar afastar os inimigos, né, o povo assírio. Então, eles buscaram a ajuda do Egito, não adiantou nada. E, como último recurso, eles ofereceram tributo ao rei dos assírios, Senaqueribe. Né? E Senaqueribe pegou esse tributo, só que não respeitou os termos deste acordo. E continuou com o avanço do exército. E por isso, nós vemos ali no finalzinho do capítulo, nos versos, acho que verso 9 do 33, nos verso 7, né, que as estradas estavam desoladas, verso 8, as estradas estavam desertas, porque a situação era de insegurança, né? Os exércitos assírios estavam avançando e não havia segurança, né? Então, as caravanas já não estavam mais acontecendo, né? Porque poderia haver cercamentos, e o peregrino não tinha mais coragem de enfrentar as estradas. De qual forma, os mensageiros, né, de Judá pranteavam porque Senaqueribe não tinha respeitado os termos do acordo. Né? E o que a gente vai ver hoje, né, na continuação desse capítulo 33, é que Deus vai agir em favor do seu povo. Né? Finalmente, Deus vai salvar o seu povo. Né? Alguém falou alguma coisa? Não? Ok. Eu vou pedir para os irmãos que acompanhem em suas Bíblias, né? Eu vou projetar aqui, mas se puderem acompanhar, melhor. Capítulo 33, a partir do verso 10, que a gente vai ler hoje. Pode falar, mas... Verso 10, vamos lá. Leitura. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Né? Aquele cenário de incerteza e de insegurança que a gente via vai mudar. Né? Agora o próprio Senhor age em voz alta e por 3 vezes ele dá essa certeza, a certeza de que ele vai intervir, ele se levantará do trono, né, onde esteja sentado, e em silêncio observando, né, para julgar os inimigos. Ele se exaltará, ele se levantará. Então, enquanto o rei está sentado, ele não consegue, a gente não consegue vê-lo, né? Mas quando o rei finalmente se levanta, a gente consegue ver o seu tamanho, né? O tamanho da sua estatura, né? E toda a sua majestade. Então, mais ou menos isso que esse verso fala. Agora, o Senhor diz que se levantará e agirá em favor do seu povo, né? Seguindo, verso 11. Concebeste palha, darei à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Deixa eu ver se essa versão aqui está diferente. É isso mesmo. Concebeste palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Né? Então aqui se revela a sentença ao destruidor. Quem é o destruidor? Né? Os assírios. Né? Em outras palavras, aquilo que os assírios carregam consigo, né, o seu plano, é apenas palha para Deus. Né? E mais ainda, aquilo que resultará deste plano, né, então o resultado desse plano, que já é palha, então o resultado desse plano terá o mesmo caráter, né, que é restolho. Os irmãos sabem o que é restolho? O restolho
é a palha que fica no campo, né, após a colheita, né, o que sobra, né, da colheita, é o restolho. Então, o profeta, né, Deus, através do profeta, diz que o plano dos assírios é apenas palha, né, e o resultado desse plano, né, que vai acontecer, é restolho, ou seja, é de mesma natureza, né, é palha, da mesma forma. E, portanto, tudo isso será consumido pelo fogo, né? O destruidor experimentará as mesmas coisas que eles fizeram com os outros, né? É o que a gente já viu no verso 1 do capítulo 33. Né? No verso 1 desse mesmo capítulo diz: ai de ti, destruidor, não foste destruído, que procedestes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, será destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Então, aqui nesse verso 11, né, da mesma forma com que os assírios, né, e o povo inimigo, tratou aqueles que eles destruíram, né, eles serão tratados da mesma forma. Né. Verso 12, seguindo. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Né. E mais uma vez, a reafirmação daquela sentença, né. Assim como se queima a rocha calcária, né, esses povos eles serão destruídos, né. Os irmãos sabem como é que se faz um cal, né, cal que é bastante utilizado na construção civil, né, é justamente por meio da queima da rocha calcária. Né. Então, o profeta usa essa figura de linguagem, né, para mais uma vez reafirmar a sentença, né, que seria destinada aos assírios, né. Então eles seriam queimados, né, como espinhos cortados, né. O profeta, como se dizendo que a despeito da natureza dos espinheiros, né, que os espinhos eles são perigosos quando estão vivos, né. Só que uma vez cortados esses espinhos eles secam, né. Depois que eles secam eles queimam facilmente com fogo, né? Então, exatamente essa figura que o profeta quer passar aqui, né? A reafirmação da sentença e do juízo que os assírios deveriam de enfrentar. Seguindo, verso 13. Ouvi vós, os que estáis longe, o que eu tenho feito, né? E vós, os que estáis perto, reconheceis o meu poder. Daí nós vemos a declaração final de que o Senhor conclama todos, né? Tanto aqueles que estão perto e tanto aqueles que estão longe, né? Para que atentem os feitos maravilhosos de Deus, né? Dando a entender que Judá e todas as demais nações note e tome nota com seus próprios olhos e ouvidos a coisa maravilhosa que o Senhor fez, né? Livrando o seu povo e trazendo juízo aos povos inimigos, né? Então, conclama o povo, né, a observar a salvação que Deus daria ao seu povo. Né? Seguindo, verso 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará como fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Né? O profeta, ele, nesse verso, manda um recado para aqueles que habitam em Jerusalém, né? São os pecadores, né? São o povo mesmo que andava fora dos caminhos e que habitavam em Jerusalém. Né? Aqueles que tantas vezes o profeta advertiu, né? Pela politicagem errada, né? Pelos os planos escusos que eles tentavam fazer, né? Pela vida impiedosa que eles levavam. Né? E aqui esse questionamento, né, exatamente o questionamento que essas pessoas fazem, né, ao ver o poder de Deus e a sua fúria, né? Então, quem dentre nós habitará com o fogo devorador, né?
Deus habitava no meio do seu povo, né, em Judá, né, e, e aí é esse de questionamento, né, por conta dessa vida errada e pecaminosa, né, quem, quem dentre aqueles que poderiam habitar com chamas eternas, né, juntamente com Deus que consome, né, o pecado, né. E aí a gente vai ver a resposta no verso 15, né, seguindo. Eis a resposta do questionamento anterior, né? Então, quem habitará, né? Quem habitará é aquele, né? 15, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e o que fecha os olhos para não ver o mal, né? Então, a ideia de que habitar com esse Deus é com chamas eternas, né? É possível, né? E só que isso é possível para aquelas pessoas que são piedosas, né? Então ele já disse as características aqui de que se espera dessas pessoas, né? Então essa pessoa que habita lá em Sião, né? Que deve habitar em Sião, no meio das chamas eternas, que seria a representação do próprio Deus, né? Aquela pessoa que anda em justiça, né? Que se mostra fiel à aliança em todos os aspectos, né? E depois de andar em justiça, o que ele fala? O que despreza o ganho de opressão, né? Aquele que está livre de, de lucro proveniente de suborno, né? Então, ele rejeita prontamente o suborno que lhe é oferecido, né? E recolhe a sua mão horrorizada, né? Tapa os ouvidos também, aquele, para não ouvir falar dos homicídios, né? Alguém pode ler aí Provérbios 1, verso 11? Provérbios 1, verso 11. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Isso. O profeta, ele diz, né, que a pessoa, não, o que se espera do justo e do piedoso, né, que ele tape os ouvidos, né, para não ouvir falar de homicídios. É justamente essa proposta de emboscada que a gente acabou de ver nesse verso aí de Provérbios, né, que diante do oferecimento de uma proposta, né, para fazer uma emboscada ou para matar alguém, né, o justo ele vai tapar os seus ouvidos, né, e para que não ouça dessas propostas, né. E ainda, né, aquela pessoa que fecha os olhos para não ver o mal, né, para não ver coisas erradas. Seguindo, 16, verso 16. Então, este justo, esta pessoa piedosa, que tem essas características, né, verso 16, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas, né. Então, essa pessoa, por consequência, né, de acordo com o versículo 16, ela não precisa tremer como um pecador diante da presença do Senhor, né? Porque essa pessoa é uma pessoa justa, essa pessoa é uma pessoa piedosa que vive em caminhos retos, né? E, portanto, essa pessoa ela está protegida de todo perigo, né? Pelo forte braço do Senhor. E ela não vai sentir falta de nada, né? E, pelo contrário, aquela pessoa que é ímpia, que não é uma pessoa piedosa, ela tem que tremer mesmo, né, de medo, porque ela está na cidade onde Deus habita, né, e é o Deus que é conhecido como fogo consumidor, né, fogo que consome eternamente, né, de chamas eternas.
Seguindo, verso 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Né? O profeta aqui, ele quer explicar melhor a salvação que é dada à pessoa piedosa, né? Que é aquela pessoa com aquelas características que a gente acabou de ver, né? Que habita na cidade, libertada por Deus, e aquele mesmo se dirige se dirigindo aos justos, né? Que os teus olhos, então, os olhos dos justos, verão o rei na sua formosura, né? Verão a terra que se estende até de longe. Os comentaristas, né, alguns admitem de que esse rei aqui seria uma referência ao rei Ezequias, né? Só que a melhor interpretação que eles acreditam é que seja a referência do reinado messiânico ou de Deus mesmo, né? E aí, né, ele fala que os justos eles verão a terra que se estende até de longe, ou seja, o tamanho do reinado, o tamanho desse reinado de Deus, né, ou o reinado messiânico mesmo, que haveria de vir. E a formosura, né, formosura do rei. Seguindo, verso 18. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? O povo agora, livrado das mãos do inimigo, né, do opressor, através das mãos divinas, agora ele lembra o tempo da sua aflição como uma espécie de deleite mesmo, né, a fim de se deleitar mais ainda das riquezas que virão, né, nesse novo período de salvação, né? Então, onde está aquele oficial que registrava os tributos pagos? Né? Não existe mais. Onde está aquele coletor que conferia o peso do ouro e da prata? Não existe mais, né? No finalzinho aqui do verso 18, onde que contou as torres, né? Os comentaristas acreditam que tanto pode ser as torres de dinheiro, né, se referindo ao coletor de impostos mesmo, né, então contavam como se fossem torres de moedas, né, ou aquele que tinha a tarefa de contar as torres da cidade antes da invasão, né, então tinha uma pessoa responsável por contar quantas torres a cidade tinha, né, porque as torres eram instrumentos de defesa, né, pelas torres é que a cidade se defendia e conseguiam avistar os inimigos melhor, né, quando se aproximavam. E então essa pessoa, ela ficava de conferir e de contar as torres antes de proceder à invasão. E aí o verso diz, né, onde estão aqueles que contaram as torres? Não existe mais, porque o Senhor trouxe a grande salvação. Seguindo, verso 19. Já não verás aquele povo atrevido, povo que fala, povo de fala obscura, né, que não se pode entender, e povo de língua bárbara. Né. Então, o fato de ouvir a língua estranha do conquistador, né, de povos estranhos em sua própria terra, né, para os judeus, era uma fonte de tormento muito grande, né? Eles em sua cidade, ouvindo idiomas de povos inimigos, né? Então, para eles era um tormento, né? Povos fazendo exigências, né, com outros idiomas, né? Era uma fonte de tormento para os judeus, e agora acabou. Então, aí ele fala, já não verás aquele povo atrevido, né, de fala obscura. De fala obscura por quê? Porque era outro idioma, eles não entendiam nada, né? Que não se pode entender, né? E de língua bárbara. Seguindo, verso 20. Olha para Sião, as cidades das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda
que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem arrebentado nenhum de suas cordas. Mas ali o Senhor nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, né? Então, cada membro do povo de Deus verá a cidade, né? Ele fala, olha para Sião, né? Então, verá a cidade, Sião, né? O profeta Isaías, ele usa vários termos para se referir à mesma coisa. Então, Sião se refere a Judá, né? A cidade de Judá, e Jerusalém se refere à mesma cidade de Judá, né? E aqui ele fala, olha para Sião, né? Então, o povo, depois de experimentar da salvação, olhará para Sião, para a cidade de Jerusalém, né? Ou Judá, como um lugar seguro para viver, né? Não vai ser ameaçado mais pelo inimigo, porque o Senhor os protegerá, né? E então eles ficarão ali, né? Como tendas, né? E as estacas não serão arrancadas. Então, a cidade ficará ali, né? De forma perene mesmo, né? De forma permanente. E essa razão de que a cidade nunca será removida dali, né? Que ele usa essa imagem de tendas, né? Com estacas, é que o próprio Senhor habita ali, né? Como o Senhor poderoso, benfeitor do seu povo e assegurando essa paz, né? E aí no verso 21 ele fala que ali o Senhor no céu é grandioso, né? Fará os rios, né? De correntes, de águas, de grandes águas, né? Barco nenhum passará por eles, no sentido de que inimigo nenhum ousará entrar com seus barcos, né? Nem barcos de remo e nem navios. Tamanha segurança, né? Que o Senhor conferiu ao seu povo, dando essa salvação. Continuando, verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e ele nos salva, né? Então agora a gente vê uma declaração de plena confiança em Deus, né? Declaração essa que deveria ser feita bem antes, né? Porque o que o povo de Judá fez? Buscou ajuda no Egito, né? Se antes eles houvessem tido essa declaração, não haveria juízo, né? Só que aí Deus, didaticamente, tem que aplicar seu juízo, né? E tem resultados, né? O resultado está aí. Olha aí o resultado. O juízo de Deus, né, fez com que o povo sofresse. Só que aí o povo sofrendo se voltou aos caminhos. E agora o povo faz uma declaração de confiança, de plena confiança, né? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salva, né? Então, num tom bem de louvor mesmo, o povo agora finalmente declara sua plena confiança em Deus. Seguindo, verso 23. Agora, as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então, se repartirá a presa de abundantes despojos. Até os fortes participarão dela, né? Os irmãos sabem o que é enxárcias? Enxárcias seria um conjunto de equipamentos que consegue deixar esse mastro em pé, né? Então, esses conjunto de equipamentos de cordas aqui que deixa o mastro em pé, né? Quando esticadas, deixa o mastro em pé e esticam as velas também, daí o barco pode seguir adiante, né? No verso 23, ele disse que esse conjunto de cordas que deixam esse mastro em pé, elas estão frouxas, né? Aqui o profeta revela o triste destino do Império Assírio, depois de uma declaração de louvor que a gente viu no verso anterior, no verso 23, o profeta revela o triste destino desse Império Assírio, né? Que essas enxárcias, esse equipamento que deixa o mastro em pé, né?
essas cordas, elas estão frouxas, e agora elas não podem ter um mastro firme, né? Nem estender a vela. Esses navios de guerra, que não navegarão nos rios, né, de Judá, como a gente viu, né, que navio nenhum navegará, nem barco, nem de remo, nem navio. Esses barcos, eles simbolizam a Síria, né, esse império da Síria, como um orgulhoso navio mesmo, equipado com mastro, cordas e bandeiras. E essas cordas frouxas, esses mastros, eles não têm sustentação mais, né? Toda essa glória que os assírios achavam que tinham, né, ela desapareceu. E a consequência disso é que os seus despojos, eles serão repartidos, né? Eles estarão numa situação eles estarão tão indefesos, né, que até os coxos participarão desses despojos. Imaginem a figura de uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, né, porque tem uma deficiência motora, né, uma pessoa que é coxa, participando de um saque dos inimigos, né? Então, uma pessoa com toda essa dificuldade, né, arrastando a perna, participando de um saqueamento dos despojos inimigos, né? Então, a ideia é exatamente essa que o profeta quer passar aqui. Eles estarão numa situação de insegurança, de indefesa, né, tão grande que até os coxos, né, até os mancos, terão condições de participar desses despojos, eles não vão conseguir fazer nada, né? Tamanha a situação de insegurança que eles estarão, né? Porque experimentarão do juízo de Deus, né? E aí, para fechar, no verso 24, né, a profecia volta a focalizar na descrição de estado de bem-estar da cidade de Deus, né, Jerusalém. Verso 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade, né? A doença aqui, ela é resultado do pecado, né? Então, o profeta vem falar justamente isso, que como o povo de Deus agora voltou aos caminhos do Senhor, deixou a confiança no Egito, né, voltou aos caminhos do Senhor e passou a confiar nele, né, a doença não vai ter mais, né, não existirá. Por quê? Porque o Senhor perdoou o seu povo, né, e agora o seu povo confia plenamente nele. Então, por isso, não existirá mais doença, né? Então, como eu disse, a doença é representada pela consequência do pecado, né? Doença é como sendo o juízo, né, de Deus. Então, é por isso que não haverá mais doente, né? Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Por quê? Porque os moradores de Jerusalém, Judá, o povo de Deus foi perdoado, porque agora sim depositaram a sua confiança plena no Senhor. Então, a sua iniquidade foi perdoada, e aí o povo de Deus pode gozar da salvação que o Senhor lhes proporcionou, né? Então, é isso, meus irmãos. A gente finaliza aqui, né, o capítulo 33. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário a fazer? Alguma contribuição? A gente viu aqui, né, mais uma vez, como o profeta Isaías sempre trata no livro, né, os juízos do Senhor, né, acompanhados de redenção e de salvação, de misericórdia do seu povo. Então, é isso, meus irmãos. Se ninguém mais nada, falar para o pastor. Alguma participação? Foi muito bom esse capítulo, a lembrança de que a redenção, né, traz os resultados da segurança, né? E mais uma vez, os vocabulários aí sendo aumentados, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra enxárcias. É isso mesmo? Pronunciei certo, professor? Eu nem sabia pronunciar, né? Eu fui no Google, aí
O Google disse que era enxáceas, então eu falei enxáceas. Mas graças a Deus que quando nos faltar aí o dicionário, a gente tem aí, né? Tem o Google, tem Zelinda, tem Cleia, essas irmãs aí, Manilma, esse é só sabedoria, esse pessoal, é cultura na cabeça, eles falam na hora aí os significados, né, irmã Zelinda? Ah, o microfone teu tá desligado, Zelinda. Inchaço é quando algo está inchado. Oh, Inchaço no braço, está com inchaço da perna. tá aí, ó, tá vendo aí, outro sentido. É, mas a palavra que o Henrique citou foi enxárcias. O sentido aí é diferente, né? É verdade, é verdade. Pois é, mas que bom nós podermos, né, ouvir a palavra. Mas esse inchaço aí, né, o povo tem grande quantidade de gente aglomerada ali, tá? Um inchaço. Não, a explicação que o Henrique trouxe é enxárcias. É um conjunto que mantém o mastro de um navio firme, né? As cordas, talvez algum outro aparato ali que dê a firmeza, né, para o mastro do navio. E essa explicação foi muito boa, porque faz a gente celebrar o quê? Que quando é Deus que dá o livramento, essa foi uma das tônicas dessa aula, né? A gente celebra, né? Tem firmeza, tem alegria. A gente olha, tem um versículo lá que o Henrique citou, fala, mas cadê o cobrador de impostos, né? Cadê aquele que cobrava o tributo? Onde está aquele que estava espezinhando a gente, né? O Senhor livrou. O livramento do Senhor é integral e maravilhoso. Então, é seguro, né? Então, muito boa essa aula aí, com novas palavras no vocabulário. Mantalita. Mantalita é outra professora candidata aí aos vocabulários também, né? Nada, pastor, eu tô repetindo aqui para registrar a informação. Estou falando aqui enxárcia. Ué, Thalita, você é igual eu, você tem que repetir 10 vezes para gravar, é? Isso aí. Mas Muito muito bom. muito interessante. Aquele versículo, né, que não sei se era o 1, não, era o 22, que fala assim, que o Senhor é o nosso juiz, nosso legislador, né, a gente vê no Velho Testamento, quando as pessoas passam por aquelas experiências com Deus, e aí aquela vivência mesmo de ter visto a mão de Deus operando, e aí ela faz aquela declaração, né, de quem é Deus, de quem Deus passou a se tornar para eles a partir das experiências, né? E a gente passa a conhecer a Deus como aquele que cura, aquele que é o nosso juiz, e tudo de acordo com as experiências, com as manifestações da grandeza do nosso Deus nas nossas vidas, né? Muito, muito interessante.